sua Bíblia aí, você vai abrindo aí o Evangelho de Lucas. Nós vamos hoje tratar sobre questões do campo do discernimento espiritual. Nós precisamos, mais do que nunca na nossa vida, você precisa, mais do que nunca, desenvolver o seu discernimento espiritual. Sem discernimento espiritual, eu vou lhe dizer que tipo de cristão você vai ser. Você vai ser um cristão marionete. Todo mundo faz o que quer com você. Certo? Já viu aquela marionetezinha, né? Sempre tive sonho de aprender aquilo. Eu aprendi a trabalhar com fantoche. Mas com marionete, eu sempre tive sonho de fazer um curso de marionete. Que é aquele que você bota umas linhazinhas, bonequinhos de madeira, e você vai, sempre quis aprender aquilo para fazer personagens para a evangelização. Você trabalhar com fantoches, mas aquilo ali ainda não sei. Infelizmente, no Nordeste, eu não encontrei ainda gente desse treinamento. Irmãos, eu acredito que é o Evangelho de Lucas, capítulo, deixa eu pegar aqui, viu? Tenha paciência, capítulo 11. Eu sou assim mesmo, mansinho mesmo, tá? Como Jesus disse, tem que ser manso e mesmo, né? 11:24. Vamos trabalhar hoje, eu queria que você prestasse atenção, porque isso é uma doutrina quase que meio mal divulgada. Demonologia, no campo dos demônios, no campo da espiritual. A gente vê muita igreja falando demônio, mas fala de forma errada, né? Então a gente precisa aprender esse negócio direito, certo? E a Bíblia trata isso, nos dando discernimento. Vou trabalhar 3 pontos nisso, tá? 3 questões bem básicas, tá bom? O significado do texto, a influência e presença de pessoas em nossa casa e naquelas que a gente lidar com ela todos os dias, ou com que a gente se envolve. Esse é o segundo ponto, tá bom? E o terceiro ponto, a consequência que essas coisas trazem para a nossa vida. O significado do texto, a influência de pessoas espiritual em nossa casa e nossa vida. E a terceira questão as consequências que isso pode trazer. Aí a gente pode trabalhar casamento, filho, aí vai um monte de coisa. Preste atenção nessa palavra. Eu já estou até gravando aqui, porque se prestar, um dia eu empresto alguém. Se não prestar, eu delego. Tá bom? Preste atenção. Isso aqui já é meus dias que eu venho. Está lá no meu blog, até escrevi alguma coisa. Já é meus dias que eu venho, meditando, irmãos. O Espírito Santo faz assim, a luz assim, você vê tudo que você precisa ver no campo espiritual e discernir, né? E aí veio, aí nós depois desse texto aí, queridos irmãos, depois desse texto nós vamos para o mesmo texto de Mateus, capítulo 12, 43, entendeu? Porque lá em Mateus tem um detalhe que faltou aqui em Lucas. E é necessário a gente fazer essa discussão do texto. Bom, então vamos à leitura do texto sagrado dessa noite. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, 11:24, e não achando, diz, o que ele afirma? O espírito imundo saiu do corpo de alguém, deixa eu aqui dar uma interpretação, saiu de alguém, saiu daquele corpo que aqui simbolicamente está dizendo que é uma casa, ok? E aí ele diz, ele afirma o espírito do mal, ele afirma, dizendo assim, voltarei para minha casa, onde saí,
Ou seja, ele está dizendo que de onde ele saiu, de onde ele foi expulso, de onde ele foi tirado, né? Foi dado o despejo dele daquela casa, foi despejado, né, da casa. Ele sai dali, né? Aí tendo voltar, verso 25, aí encontra o quê? Barriga e ornamental. Ou seja, fizeram uma limpeza, uma faxina naquela casa, naquela morada, certo? E ornamentaram ela. Aquela casinha foi toda ornamentada, toda preparadinha para que o outro morador viesse morar. Seguindo o texto, verso 26. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando a vida na vida. Ou seja, não fizeram um espírito e o mundo, agora ele vai buscar a galera dele, né? Vai buscar a turma do mal. Ele foi buscar os amiguinhos de boate, de churrasco. Diz agora que eu estava só, morando tranquilo, melancola, era mais sério para fazer a festa. Então, sempre e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Vamos lá para Mateus 12. E eu vou te dar um contexto para você ter. Mateus 12. Dá um contexto também. Parece uma repetição, viu? Mas não é. Preste atenção. É um detalhe aí bem que ajuda bastante. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando recurso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para casa, buscarei. Tendo voltado, encontra vazia, barriga e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, e olha que e veio a ficou ali, e o último estado daquele mundo como se pior. Assim também, essa é a questão. Jesus faz uma aplicação do que ele está ensinando. Olha a aplicação. Assim também acontecerá a esta geração perversa. É aí o contexto. De quem Jesus está falando? E hoje vai sair. Nós temos que entender o texto, senão a gente se perde no errado. Olha só, Jesus fala lá em Lucas, se referindo também ao comunhado gadareno. Ele usa que anteriormente Jesus tinha expulsado uma legião de demônios do gadareno. E Jesus, tirando todos aqueles espíritos, acontece uma coisa inusitada. Os espíritos pedem algo a Jesus, Jesus atende, tamanha a autoridade de Jesus, lança aqueles espíritos sobre uma manada de porcos que se precipitam, se jogam, né? Aparentemente, afirmando o texto, pela narração que nós vemos e olhamos, que os porcos ficaram sem a sua irracionalidade, aparentemente, e ficaram com inteligência demoníaca a ponto de se jogarem num precipício, entendeu? Altíssimo, como se fosse suicidando. Uma espécie de suicídio. Né? Mas aí, o texto sagrado, ele nos mostra que agora Jesus está dizendo, e Jesus, interessante, Jesus diz assim para o gadareno, que se propõe. Ele diz assim: olha, mestre, eu quero te seguir. Ele está dizendo assim: eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um discípulo teu, eu quero te seguir.
E Jesus disse: faz o seguinte, apenas anuncia as grandes coisas que o Senhor Deus fez por ti. A tua terra, a tua parentela, anuncia a eles, diz para eles, fala para eles grandes coisas que Deus fez por ti. Então a igreja que surgiu em Gadara, provavelmente o pastor foi esse homem chamado Gadareno, que não conhecemos o nome dele destacadamente, né? Mas Jesus, ele começa a detalhe em Mateus que não tem luz. Ele disse a essa geração, ele estava se referindo à geração dos judeus, à geração dos escribas e fariseus, dos falsos mestres, os doutores da lei, que faziam o quê? Segundo o que eu vi no contexto das explicações das Bíblias de estudo de Marco e demais, eles atribuem, eles dizem que, no seu contexto, Jesus está dizendo que aqueles homens, aqueles doutores da lei, fariseus e hipócritas, faziam exorcismo, expulsavam os demônios das pessoas, porém, não era uma expulsão, exorcismo mesmo, não. Por quê? Porque o Espírito saía, ficava vagueando, e quando voltava, aquela pessoa não estava completamente liberta. Ela voltava para o mesmo lugar, né? Tornava o estado daquela pessoa pior do que era antes. O contexto da época. A gente pensa assim, será que na época de Jesus tinha possessão de demoníaco, meu amigo? Hoje tem mais, mas existia muita possessão de demoníaco. Coisa natural acontecendo. Só que aqueles homens era como se fosse uma espécie de alívio. Aliviava, entendeu? Aliviava eles, aquela pessoa que estava perturbada pelo espírito do mal, só que não tirava, só que não libertava totalmente a pessoa. A pessoa não ficava livre, ela ficava parcialmente bem, parcialmente leve. Entendeu? O que acontece muito hoje nas igrejas que fazem essas campanhas, esses momentos de exorcismo, de inscrição, coloca sal, não sei o quê, e aquela pessoa que foi a primeira vez já vai 300 vezes da igreja com o mesmo demônio, com a mesma perturbação e não se libera. Mais ou menos isso. O contexto hoje. Né? Mas coisa que a gente tem que pensar também nesse dia. Que geração? Jesus está se referindo aos judeus. Geração possuída. Mas engraçado que eu vejo quando você lê nos evangelhos, você não vê esses homens se debatendo no chão, os fariseus. Sabe? Você não vê eles espumando no chão, como muitas vezes Jesus falou. Né, viu? Que às vezes foi tirou. Você não vê, mas você vê mentes maquiavélicas e diabólicas querendo destruir o ministério de Jesus, perseguindo Jesus. Por isso que quando nós vamos lá no capítulo 4 de Mateus, na tentação, aí o texto narrador diz assim, narrador da palavra de Deus diz assim, né? Ele fala assim, e por um pouco de tempo Satanás o deixou. Por quê? Porque Satanás no deserto apareceu a ele mesmo caracterizado, literalmente, só que depois começou agindo na vida de quem? Dos religiosos fariseus, dos hipócritas, dos doutores da lei. Uma outra curiosidade que você deve gravar isso, não esquecer, é que existe um erro drástico, infeliz, que é ensinado nesse texto, que não há nesse texto. Se você olhar bem direitinho nos dois textos de Lucas, pode olhar à vontade aí, de frente para trás, de trás para frente. Esse texto não fala que o crente, quando sai da igreja, fica possuído. Não está falando isso. Tem a palavra crente, tem a palavra salvo, tem. Não. Era uma pessoa que Jesus ia pregar para ele? Não. Então, meu querido irmão, é um ensino errado dizer que um crente fica pior do que está porque saiu da igreja. Isso é um ensino errado. Aí não está falando de igreja, está falando do homem. Jesus está dando um ensino. Não está falando do salvo. O salvo, ele não fica possuído por demônio, mesmo que ele se afaste de igreja.
saber o que está acontecendo ao seu redor e o diabo usando aquela pessoa. O crente, sal, lavar, o sangue de Jesus, purificado de toda justiça, não fica possuído pelo demônio. É esse o texto, não se trata de crentes. Não se trata de crentes. Agora, só um conceito para você. Isso quer dizer que agora o crente pode sair da igreja e fazer o que quer lá. Uma vez que você é salvo, está escrito na Bíblia: habita em você quem? O Espírito Santo. Não tem essa história de que, peraí, peguei, me afastei, agora veio o Espírito demoníaco mais sério, dá um soco na cara do Espírito Santo. É só um exemplo para você entender. Dá um soco no Espírito Santo, que é Deus, bota para fora e invade o corpo da pessoa e agora é o dono. Isso não existe, meu irmão. Isso é heresia. Está entendendo? Heresia mesmo. Tá? Então, resolvida essa questão, vamos para a segunda coisa. Aí nós vamos partir para a segunda. Como eu falei para vocês, meus filhos e irmãos, nós temos que ter cuidado, porque o texto mostra, ele fala sobre pessoas valentes. Tem um certo ponto que ele fala sobre o valente, e tem um outro texto que fala: tem que amarrar o valente e tal. Se não amarrar o valente, isso quer dizer o seguinte, que Jesus, entendeu? É o valente dos valentes. Quando o demônio, o espírito maligno, se apodera tem essa perturbação na sua vida, muitas vezes ela não percebe, existe um valente que domina aquela vida, certo? E aí essa pessoa só se livra disso, ela só consegue se livrar disso se ela tiver o valente dos valentes, Jesus. Ele que consegue, entendeu? Amarrar, atar e excluir, tirar dela esse valente da vida dela. Você entendeu? Agora, preste atenção no que eu vou ensinar aqui. Meus irmãos, se você notar, texto sagrado, Jesus ele fala aqui sobre a questão dele encontrar um lugar totalmente vazio, totalmente resolvido. Ou seja, a pessoa que parcialmente se livrou daquela perturbação espiritual, a vida dela parece estar agora tudo organizado, tudo lúcido, tudo tranquilo, e de repente vem a perturbação, vem a possessão com mais 7 influências malignas. Ou seja, agora, se era uma legião de demônios, agora vem mais 7. Se era um espírito, vem mais 7 habitar naquela pessoa. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Para você, temos que ter cuidado, porque a gente lida todos os dias com as pessoas. E você pode até dizer assim: não, mas isso é um exagero. Deus protege. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu vi esses dias um pastor falando na internet que chegou uma senhora que é da igreja dele há mais de 20 anos e o filhinho dela cresceu na igreja. Ele cresceu na igreja. E ficou um garoto de 18 anos e de repente esse garoto da escola se afeiçoou de uma garotinha também da mesma idade, Com certeza ele se afeiçoou à formosura, pelos valores que o homem geralmente tem de uma mulher. E aí se afeiçoou com ela e ele teve um romance com ela mais profundo. Ele começou a ter uma relação mais íntima com ela, entendeu? E engravidou-a, e dessa gravidez tiveram que, porque eles crentes, tiveram que fazer um casamento apressado. E aí, antes disso, a mãe dele colocou-a para morar junto com eles dentro de casa. Esse
ali colocou dentro de casa. Ao colocar ela dentro de casa, né, morando dormindo no quarto dele de solteiro, né, todos os dias era uma briga, coisas não existiam na casa. A casa era uma harmonia total, né? Todos os dias, 3 horas, 2 da madrugada, a briga infernal daquele casalzinho jovem. Briga alta, coisa que aquela mulher nunca tinha visto na casa dela. Aquela mulher chegou no pastor desesperado, pastor, não perdi a paz. Minha casa era uma harmonia, era com tanta paz. Mas depois que eu trouxe essa menina para dentro da minha casa, as coisas mudaram, eu não sei o que é isso. Isso é quando eu estava falando, inocentemente, você entendeu? O pastor olhando, observando, discernindo o que estava acontecendo. E aí a menina arrogante, você sabe, cultura de espírito, de arrogância, de orgulho, de soberba, e dizia assim: o meu anel de casamento não pode ser anel qualquer não, tem que ser anel de ouro puro. E a mãe estudando, tem que ser anel assim, né? Aí a mãe lá tomando a frente, disse: não, vamos sim, compramos o anel. Quando pegou o anel, ela disse assim: eu vou olhar na caixa econômica se esse anel aqui realmente é de ouro. Está dizendo esse sonho mesmo. Olha que tipo de influência espiritual essa pessoa. Olha o que essa pessoa trouxe para dentro do lar cristão de influência, certo? Você pode ser carnal, mas só carnal, espiritual. A menina já dizia, dizendo que ela botava o dedo na cara dele e dizia assim: vou sair com as minhas amigas, quero nem saber, vou passar a noite, não vem atrás de mim não. Pessoas que não têm Jesus, entendeu? Elas carregam uma influência espiritual. Elas carregam coisas da vida. Elas carregam, como diz hoje em dia, mas entre aspas, energias negativas, coisas malignas. E quando chega seja no empreendimento, seja em casa, a coisa começa a bagunçar. Por que será? Porque tem algo que está alojado naquela pessoa. Olha o texto, a gente às vezes tem que ter cuidado, que às vezes a gente, pelo fato de ser uma igreja tradicional, a gente às vezes pode perder o foco de achar que as coisas espirituais não existem. E não é por aí, não, existe sim. E como existe? E devemos ter cuidado com isso. E eu vou levar você a pensar mais. As crenças. E crenças? O que tem de gente em igreja que tem crença errada? E saiba que crença, como qualquer coisa, é uma simples portinha para o inimigo, a serpente entrar e voltar. Ir e vir. Porque a pessoa tem uma crençazinha ali, jogadinha lá no fundo do coração, que Deus vê, mas outro não vê. Uma crençazinha demoníaca, um paganismo escondido, onde o inimigo está lá, agindo, e nós devemos ter cuidado com isso. Cuidado, você tem que sempre avaliar a sua crença. Como é que você, no dia a dia, você lidar com as suas crenças? É como aquela história assim: quando a gente leva a topada, que nome a gente dá? Quando a gente toma a topada, que nome a gente chama? Uma vez eu fui batizar uma pessoa lá no Crato, saí pregando uma topinha lotado de irmãos. Aí nós fomos batizar umas 8 pessoas. Aí foi lá no balneário do Crato. Não vou dizer onde. Tá, mas foi lá. Os balneários não foi nada certo. E teve uma ocasião estranha. Começou uma confusão no meio da estrada quando estávamos voltando, já tinha acontecido o batismo. Estava todo mundo feliz, todo mundo barriga cheio, voltando para casa, louvando a Deus, eu estou aqui cantando altos
o motorista teve que parar por mim, né? E tinha uma senhora do lado que eu acreditava piamente porque ela tinha professado a sua fé, porque ela tinha verbalizado a sua fé diante de todos da igreja, que em Jesus ela liberta da idolatria, e naquele momento ela chamou para o Santo Antônio, São Pedro, São João, Maria, não sei das quantas, e eu olhei para aquele coração e disse: Deus sabia que tinha você. Pensar que é liberto não é ser. Pensar que é liberto não é ser. Ô irmãos, nós temos que amadurecer. Sabe? Você acha que a gente aguenta rir, irmãos? Uma perseguição islâmica, como eles estão querendo para Brasil, eles invadiram o site, porque saber, não sei se é verdade, pode ser mentira, mas eles hackers entraram no site do Silas Malafaia e disse que ia pegar as esposas dos pastores, tudo no Brasil. A gente foi o Islã, como terceira religião do Brasil, perseguindo, querendo matar e tomando pegando suas esposas como escravas. Você entendeu? Pensar que é liberto não é ser. Entendeu? É muito bom a gente vir para a igreja, louvar essa liberdade que nós temos. Fantástico. A gente pode andar com a Bíblia na mão. Fantástico, é maravilhoso isso. Aproveite o tempo que você tem com a sua Bíblia, risque ela, leia, grave ela na sua mente, no seu coração, pegue a sua Bíblia, ame a sua palavra de Deus, não esqueça isso. Cobre si mesmo, não leu hoje, você não leu, amanhã você lê um capítulo, amanhã você lê os dois, o que você não leu hoje, o que vai ler amanhã. Coloque a sua carne como escravo da palavra, porque dias difíceis podem chegar a qualquer momento. Irmãos, discernimento. Tem pessoas, por exemplo, dá um exemplo aqui, o cristão se relaciona intimamente com a pessoa que não é crente. De casamento fantástico, feliz, maravilhoso, e se relacionou com a pessoa que não é crente. O que é que vai acontecer? O que é que aquela pessoa tem? O que é que aquela pessoa tem de Cristo? Nada. Aí um dia ele diz assim: fiz besteira, perdão Jesus, perdão esposa, perdão, me perdoe, a pessoa perdoa, mas, entretanto, porém, aquela pessoa que se envolveu, que se fez uma só carne, o que aconteceu? Começa a perturbação, a influência espiritual, começa a perseguição. No mínimo, só a desaconia familiar, pelo fato da traição, já é uma coisa espiritual maligna, porque traição é bem. Lembre-se disso. Como dizia um amigo meu pentecostal, é bicho demais, pastor. É bicho demais, é muito bicho. Tem muito. E tem pessoas que têm tanto, que acontece um pequeno deslize na vida dela, ela bota os bichos para fora, tudo. Nós temos que ver o que nós estamos fazendo com os bichos que nos perturbam. A Bíblia diz, lá no meio de Satanás está ao nosso redor como leão bramante. Entendeu? Porque ao nosso redor está os anjos, mas ao nosso redor está o Satanás bramando, gritando, rugindo como um leão faminto, e querendo encontrar uma única brecha para quê?
Jesus dormia em qualquer lugar? Dormia. Mas Jesus dormiu na casa de Herodes? Jesus dormiu na casa de Pilatos? Acredite no que eu estou dizendo. Olha a palavra, leia, olha. Jesus não dormia em lugar sozinho, porque dormir em certos lugares. Cuidado onde é que você vai deitar e dormir, ele na sua cabeça. Cuidado onde é que você vai passar uma noite, pode ser a sua vida inteira. Cuidado, irmão. Cuidado. Lembra que o texto diz, lá em Mateus 10? Quando você entrar numa casa, Mateus 10, estou dando discernimento espiritual, conhecimento espiritual na casa. Prática. Isso é prática. Viu? Olha a Bíblia, Mateus 10. As instruções para os 12, verso 5. Deixa eu ler para você. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Olha só. Não tomeis rumo aos pagãos. Ou seja, gentios, quer dizer pagãos. Tá? Não tomeis rumo, ou seja, não ande no caminho dos pagãos. Tá bom? Nem entreis em cidade de samaritanos. Por quê? Olha só, vamos lá. Mas de preferência, olha só, Jesus está dizendo de preferência. Procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que ele está dizendo, não entre na cidade de Samaritana, pedir as ovelhas perdidas. Mas antes ele diz aqui, ó, não tome o rumo dos pagãos. Quem é os pagãos? Os samaritanos. Os samaritanos, gente, era cheio de pensaria, de crença, de voodoo, sabe? Vamos lá. Certo? E à medida que seguires pregar que está próximo do reino dos céus, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, poupar. Ou seja, o povo judeu, que era tido como povo de Deus, também tinha lepra, tinha demônios. Olha só, tinham possessões, porque Jesus disse o que antes? Procurar primeiro as ovelhas perdidas na casa de Israel. Seguinte, de graça receber, de graça dai, não vos proveis de ouro, não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado, e aqui o ponto, meu querido, povoado e engadai neles, ser digno. Olha só. E aí ficai até vos revirais. Presta atenção. Ao entrares na casa, saudai-a. Né? Se com efeito a casa for digna, olha o discernimento espiritual. Se a casa tiver dignidade da saudação, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as nossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em pecado primeiro chegou a haverá a ação do juízo do que aquela cidade. Meus irmãos, Jesus está falando, olha, seleciona mesmo aí. Não fique em qualquer casa, a casa que tiver o filho da paz, vai ficar. Jesus preferiu dormir ao leve debaixo de uma árvore do que ficar em lugares de, sabe, perturbações. As únicas vezes que Jesus vai para lugares cheios de trevas e pecados foi para pregar o Evangelho, foi para anunciar a glória da palavra de Deus. Cuidado, irmão. Tem que ser. Às vezes nós recebemos, ou às vezes nos hospedamos em alguns lugares, e a gente acaba participando de uma coisa que não é para participar. Uma vez eu estava na casa de um amigo, e eu fui, era seminário, eu precisava ficar na casa dele, porque eu precisava no sábado pegar, no sábado
manhã, quer dizer, domingo, 5 da manhã, pegava o teu filho voltando para casa, porque eu ia para o seminário, passava os dias estudando, precisava ficar na casa dele para prosperar. Meu irmão, eu chego às 6h30, já dava aquele racho do demônio, eu já senti, na hora que você sabe, na hora que você chega, você já sente, isso é alguma coisa errada aqui. Não é que você está espiritualizando, você nota porque você vê o jeito que ele está, do color. De repente, meu amigo, quando teve meia-noite, eu estava dormindo, eu saí às 5 da manhã, 4 horas eu levantava, já saía, deixava as portas lá fechadas e ó, saía. Quando deu meia-noite, meu amigo, eu só vi a camada de pau, o cara descendo a pisa na mulher dele. Lá dentro do quarto. E tá lá eu, crente, participando daquele contexto espiritual de trevas. Você entendeu? É isso que Jesus está falando. Aqui, ó. Onde tem a paz e depois a paz. Não tem paz, meu irmão. Ali não fique. Tem lugar que tem pessoas, eu vou falar pessoas, tem lugares também que está tudo bem. Aquela pessoa chega e de repente, aquela pessoa, ela tem a própria confusão, ela tem o espírito de confusão. Ela tem a confusão, coloca todo mundo contra o outro, confusão, briga, infernal. Só em ela entrar. E aí, meu irmão, você tem que orar esses homens. Você entendeu? Dinheiro, né? Prostituição. Isso que eu estou falando aqui que ele nossa, é coisa séria. O espírito. Você viu o que o texto diz? Ele fica o quê? Foi expulso, passa a luz, fica lá, ó. Variando, caminhando, procurando um lugarzinho para ir hospedar. Não encontrando, o que ele vai fazer? Eu vou voltar para a minha antiga casa. Eu vou voltar para a minha antiga casa e vou ver como é que ela está. Bom, se aquela casa tiver o Espírito de Deus, ele não chega nem perto. Se aquela casa estiver vazia, se aquela casa estiver toda preparadinha, fizeram uma reforma linda, botou vidros lindos, sabe? Botou silicone, batou bonito, pintou o cabelo, cortou. Ele vai entrar. E ele leva mais 7. Mais 7. Por isso, irmão, Jesus disse: aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Quer conhecer uma pessoa? Não pense que na hora que você está com ela, nos momentos bons. É no momento ruim que a gente sabe se a gente está com Deus mesmo, sabe? O inimigo, ele não brinca com as garras dele são sujas. Por isso eu te digo hoje: cuidado. Não faça, para terminar aqui, as consequências. Se você vê Saul, o rei de Israel. Você sabe a história, sabe? O Espírito de Deus saiu dele por uma desobediência, uma rebeldia. Foi o que Saul fez? Desesperado. Samuel tinha morrido. Foi o que ele fez para trás de uma necromante, uma feiticeira. Vive numa caverna. Aquele reino desviado, afastado da palavra de Deus, já sem o Espírito de Deus, e nessa época o Espírito saía e ficava, mas para reinar ou para profetizar. No Novo Testamento, a Bíblia diz lá em Efésios que ele espera e não tinha mais. Uma vez que você tem, ele não sai mais do Espírito. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus veio para reinar, para profetizar essas coisas. Uma vez que ele saísse, por alguma razão, a perturbação era grande para quem foi designado a atividade, né, espiritual. Então ele vai a necromante e diz:
claro, como diz o apóstolo Paulo, que Satanás tem poder de se transformar até em anjo de luz. Aquele aparece Satanás figurado, transfigurado na pessoa de Samuel, e fala ainda umas coisas terríveis para ele. E aquele homem termina tragicamente suicida. Então, meus irmãos, as consequências que tem a pessoa não dar valor à palavra de Deus, não dá valor ao Espírito que ela recebeu, não dá valor, sabe, à irmandade da igreja, não dá valor às coisas espirituais, sabe, começar a se aliançar com as trevas. Pode ser trágico, pode ser terrível, pode ser ruim. Nós temos uma mente que, quando a gente olha para as pessoas, a nossa mente faz bilhões de interpretações. Isso é perigoso. Mas, ao mesmo tempo, se você ficar orando, estudando, buscando, pode ser bom. Mas a gente tem uma mente que trabalha direto, subconsciente, trazendo aquilo que nós vemos o tempo todo e transforma aquilo em sonho. E a nossa mente interpreta tudo bilhões de vezes. A gente olha cabelo, roupa, sabe, e faz as interpretações. Devemos ter cuidado com as interpretações, porque é nessas interpretações que nós cometemos o pecado de julgar as pessoas. Isso não é bom. Ao passo que Deus vai me mostrar também em certas situações, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, você vai perceber a ação diabólica de Satanás atuando. Às vezes coisinha, né? Inofensiva ao nosso nome, mas acontece. Então, você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa ter discernimento para você não cair nas armadilhas do diabo. O diabo muitas vezes joga coisas para a gente pensar que é Deus, sabe? A gente pensa que é Deus, mas olha, cuidado, irmãos. Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou do império das trevas. Meu Deus, todo sentimento das trevas e morte, a ira, o orgulho, a mentira, a falsidade, as coisas do diabo, demoníacas. Senhor, nos ajuda a nos libertar disso. Nos ajude, porque muitas vezes somos tão falsos, falta transparência e sinceridade. Isso é coisa do diabo, maligno, espírito maligno, atuando nossa mente, algumas coisas malignas, e nós aceitamos isso. Nos ajuda, Pai, nesse discernimento de livrar desse lixo espiritual que muitas vezes acontece. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda. E se há nessa igreja, meu Deus, alguém que não foi livre totalmente, que o Senhor possa alcançar com a sua verdadeira libertação, o teu poder. Pode ser que tenha algumas pessoas, meu Deus, que ainda esteja alojado em coisas, rastros, restos do inimigo. Tenha misericórdia. Limpa teu povo, a tua palavra. Como diz a tua palavra, agora vós estáis limpos pela palavra que nos foi dada. Limpa o teu povo, higieniza a alma deles e a mente. Limpa eles das influências das trevas. Senhor, em nome de Jesus, todo mal, influência maligna, Senhor, que está impedindo o crescimento espiritual dessa igreja, em nome de Jesus, do Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Que o Senhor esteja agora entrando com a sua intervenção poderosa, meu Deus, contra todas as obras malignas. Meu Deus, dá discernimento a todos.
mas não para que fiquemos, ó Deus, julgando as pessoas, não, para que nós percebamos, meu Deus, muitas vezes a desarmonia e coisas que acontecem, que o inimigo está atuando. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz.